Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, no ar mais um Jornal do Meio-Dia comigo, Rodrigo Menezes, mais uma vez aqui trazendo as notícias para vocês, nesse momento de não muitas notícias, né? Mas antes de mais nada, deixa eu já lembrar vocês que toda e qualquer notícia que envolve o Palmeiras, especulações, informações sobre a janela de negociações, a janela de transferências que já está ativa, né? O Palmeiras tem propostas aí para jogadores. Tem times interessados, jogadores do Palmeiras e tal, muita coisa legal para acompanhar. Você fica sabendo tudo pelo OneFoot, o melhor aplicativo de futebol que existe. Então aponta lá, pesca aí, curte, está na tela, clique no link que está na descrição e você vai ter acesso ao melhor. Tudo, notícias e informações do Verdão. Nessa janela aí vai saber, por exemplo, quando sair a data de estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, você vai ficar sabendo também pelo OneFootball. Quando sair a data de estreia do Palmeiras na Copinha, o OneFootball traz também informações para vocês. É tudo sobre Palmeiras, você acompanha no OneFootball. Então vai lá, baixa o aplicativo que eu garanto que você não vai se arrepender. E também pedindo para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e não se esquecer de ativar o sininho. E também pedir para quem puder tornar-se colaborador do canal, aí na descrição tem os links para você ajudar a gente, tá? A partir de R$6 vocês já ajudam, mas há outros valores. E quem quiser colaborar também com o Pix, tá aqui, estou passando embaixo qual que é a chave Pix aqui do canal do Paulo Massini. E vamos só lembrar de uma coisa, pessoal, que eu tenho ainda um boné e uma camisa para ser autografado, né? A camisa está aqui, depois de uma pequenininha bagunça, uma das camisas que ainda está à disposição está aqui. Na sexta-feira faremos uma live para repercutir a final aí do Brasileiro Sub-17, eu e Paulo Marangoni, e aí vocês vão poder responder uma pergunta do quiz referente à carreira do goleiro Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, que aí serão duas perguntas feitas, uma para entregar o boné, outra para entregar essa camisa. Então você, torcedor do Palmeiras que acompanha o Jornal do Meio-Dia, não perca nessa sexta-feira essa live que vai ao ar, beleza? Muito importante para vocês ajudarem a gente. Vamos falar de Verdão, vamos falar do time que a gente torce, o time que só nos deu alegrias, basicamente, nesse ano de 2022. O Palmeiras que ontem se reuniu com o Dudu, tiveram uma reunião para conversar e definir os detalhes da renovação, mas apesar do otimismo demonstrado pela Leila Pereira na última segunda-feira, em entrevista coletiva, o contrato não foi assinado ontem. Ontem foi apenas para ajustar ali as últimas questões, mas ainda as partes ainda vão marcar uma outra data para fazer a assinatura do contrato, que deve acontecer nos próximos dias. A diretoria do Palmeiras tem como objetivo, nesse momento, reforçar o seu elenco, mantendo as principais peças aí para as próximas temporadas. Então, aqueles jogadores que têm contratos que se encerram em 2023, o Palmeiras está focando primeiro em renovar com esses jogadores antes de ir ao mercado para fazer contratações também. Então, até por isso que o Palmeiras também já trabalha na renovação do Luan, que tá bastante avançada, e do Marcos Rocha, né, que o Palmeiras já está nesse início de conversas com o Marcos Rocha para renovar o contrato do lateral direito. Então o Palmeiras aí começando o planejamento em 2023, tentando renovar o contrato com jogadores que têm contrato se encerrando aí no final do próximo ano. Outro ponto para essa temporada 2023, né? O Palmeiras que tem aí atletas emprestados para outros clubes que devem retornar, que tem o contrato de empréstimo encerrando agora no final do ano, e esses jogadores, nenhum deles deve ser aproveitados pelo Palmeiras. Então, Matheus Fernandes e Carlos Eduardo não vão permanecer no Atlético Paranaense e no Red Bull Bragantino, respectivamente, mas não fazem dos planos do Abel Ferreira e devem ser emprestados novamente. Já Lucas Esteves deve permanecer lá no Colorado Rapids dos Estados Unidos, que o clube que inclusive tem a opção de compra, e a expectativa é que ela seja exercida. Então o Palmeiras ganha uma grana aí com a venda do Lucas Esteves nessa próxima janela. Dois jogadores que retornam de empréstimo, mas têm os seus contratos também com o Palmeiras encerrados no final desse ano, Lucas Lima e Vitor Luiz, serão dispensados, não vão ter seus contratos com o Palmeiras renovados, então serão dois jogadores livres para assinarem com quem eles quiserem. Lucas Lima que volta do Fortaleza, onde já não era mais, não estava tendo tanto espaço como antes e não deve permanecer na equipe cearense. O Vitor Luiz que caiu com a equipe do Ceará. Se a gente fala de jogadores que estão voltando e não vão ser aproveitados, um jogador que também não deve ser aproveitado em 2023 é o atacante Wesley, que está na mira do Vasco. O Alco publicou recentemente que o clube carioca tem o jogador como um dos possíveis reforços e deve apresentar uma proposta em breve para o Palmeiras para contar com
o jogador para o retorno do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, e o Palmeiras também não deve não oferecer muita resistência para o Wesley sair. Ele já não tinha tanto espaço, já não vinha sendo utilizado nos últimos jogos. O Mike chegou a ser escalado como ponta, o Breno Lopes ganhou mais espaços, o Merentiel chegou a jogar de ponta, o Navarro entrou como segundo atacante quando poderia ter entrado o Wesley. Então a tendência é que o Wesley realmente não fique para a temporada 2023, tá? Então essas são as informações que a gente tem para trazer de novidade, de coisas novas, tá, do Palmeiras. Amanhã a gente traz mais aí sobre possíveis chegadas, saídas e tudo mais, o que tiver de notícia para amanhã a gente traz. Na segunda-feira foi realizado o prêmio Bola de Prata da ESPN para premiar os melhores dos campeonatos brasileiros masculino e feminino. A seleção do Campeonato Brasileiro masculino, segundo o pessoal da ESPN, foi Cássio, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, André, Zé Rafael, Scarpa e Arrascaeta, Dudu e Cano. Acho que um prêmio até um pouco mais justo pela presença do Dudu no ataque dessa seleção do Campeonato Brasileiro. O técnico, obviamente, é o Abel Ferreira, e o craque, o Gustavo Scarpa. Já os prêmios de revelação e gol mais bonito foram votações populares. Então, o Duqueiroz levou o prêmio de revelação do campeonato, e o gol mais bonito ficou com o Roger Guedes. Mas, na verdade, vamos falar a verdade, foi o segundo gol mais bonito, porque não tem como um gol como o do Rony de bicicleta contra o Fluminense ser feio em relação a qualquer gol. Não tem como ter um gol mais bonito que aquele do Rony, vamos falar a verdade. Já no feminino, a seleção do campeonato é Lelê do Corinthians, Fê Palermo do São Paulo, Andressa do Corinthians e Bruna Benítez do Internacional e Tamires do Corinthians, Diane do Corinthians, Júlia Bianchi do Palmeiras, Gabi Zanotti do Corinthians e Duda do Internacional. E no ataque, Bia Zanerato do Palmeiras e Adriana do Corinthians. A Adriana, que também é a craque da competição. O técnico do Corinthians, Arthur Elias, levou como o melhor técnico da competição. A revelação é a Tarcísio do Corinthians e o gol mais bonito foi da Sochor do Palmeiras. E a gente está falando de futebol feminino. Hoje tem Palmeiras em campo pelo Paulista Feminino às 21h30. Um jogo que vale aí a posição dentro do G4 da competição. O empate não seria um resultado ruim para as palestrinas, mas obviamente que a vitória encaminha bem a classificação. Palmeiras e Ferroviário. Palmeiras que deve ter desfalques da Bia Zanerato e da Ari Borges, que serviram a seleção brasileira ontem. Não devem, pelo menos, começar jogando, ou se começarem jogando, devem jogar apenas no primeiro tempo, porque elas participaram de boa parte do jogo de ontem da seleção brasileira contra o Canadá, a seleção brasileira que venceu a equipe do Canadá por 2-1. Então, Bia Zanerato e Ari Borges são dúvidas para essa partida, não devem começar jogando. Então, o Palmeiras aí com 2 desfalques importantes para esse jogo contra a Ferroviária, mas o Palmeiras tem condições aí de conseguir um bom resultado. O jogo vai ser mando do Palmeiras na Arena Barueri, com entrada de graça para o torcedor que for lá retirar o e-ticket pelo site ingressospalmeiras.com.br. Quem não quiser, não puder ir na Arena Barueri, poderá acompanhar a partida pelo Sport TV, tá? Então fiquem ligados aí no futebol feminino, que hoje tem jogo importante. E também fiquem ligados no OneFootball. Baixa lá o aplicativo, aqui apontando o celular para esse QR Code que está na tela, ou clicando no link que está na descrição. E domingo começa a Copa do Mundo e você fica sabendo tudo sobre a seleção brasileira a partir do OneFootball, tá? Então não perca essa oportunidade de você se manter muito bem informado sobre as notícias da principal competição de seleções mundial, a Copa do Mundo no Catar, que a gente vai ter uma cobertura aqui no canal também, então fiquem ligados, mas pelo OneFootball você não perde nada. Além disso, você fica sabendo tudo sobre o Palmeiras aí nessa janela de transferências aí que começa em breve, nesse mercado da bola para 2023, planejamento que já começou, o Palmeiras que já está aí fazendo seus primeiros passos para manter um time forte e competitivo em 2023. Então você fica sabendo tudo pelo OneFootball. Vai lá e baixa o aplicativo. E também lembrando, acabou a Copa do Mundo, os campeonatos europeus voltam. Só no OneFootball você acompanha a Bundesliga ao vivo e de graça. Então, de novo, aponte lá para esse QR Code que está na tela ou clique no link que está aqui na descrição, aqui embaixo, e você vai ter acesso ao melhor aplicativo de futebol que existe. Olha quantas vantagens tem do OneFootball. Eu poderia ficar falando aqui mais 5 minutos disso para vocês, e ainda assim seria pouco. Então vá lá e baixe o aplicativo que eu garanto que vocês
não vão se arrepender. Beleza, pessoal? Agradeço aí a audiência de vocês. Lembrando que na sexta-feira estamos de volta ao vivo aqui para comentar sobre a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, que vai acontecer amanhã. Então fiquem ligados. Quem quiser aí concorrer ao boné autografado pelo Marcos e uma camisa autografada por ele também, não pode perder essa live de sexta-feira. Beleza, pessoal? Então fiquem ligados aqui também na programação do canal. Todo dia tem conteúdo aqui subindo ao ar, então vocês não perdem absolutamente nada. Por isso, merecemos e muito o seu like, não é? Então deixa aí o like, por favor. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Considere tornar-se apoiador a partir de R$6, você já ajuda demais a gente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom restante de quarta-feira aí para vocês e vamos com tudo amanhã. Estamos de volta. Grande abraço.